irmãos. Amém, igreja? O tema que eu quero pregar nesse segundo culto é o mesmo, com outro texto. Em 2026, Jesus caminha conosco. Amém? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Temos duas histórias, na verdade, não é? Duas histórias aqui, na verdade, porque Marcos capítulo 5, irmão, revela o poder de Deus, a graça de Deus, a esperança que temos num Deus que pode nos curar, ressuscitar e mudar a nossa vida, e mudar a nossa história. E aí, irmão, temos duas histórias aqui muito interessantes. A da mulher do fluxo de sangue e do centurião. Sua filha estava muito enferma e esse homem vai ao encontro de Jesus. E aí eu quero ler do início para a gente entender por que esse homem, ele teve fé. Como foi que foi gerada a fé no coração desse homem? Tem uma imagem que eu pedi para colocar aqui, por favor, da Bíblia, do peixe, essa imagem. Quem é mais antigo na caminhada cristã, lembra dessa imagem nas Bíblias. Hoje não tem mais, mas quem é mais antigo vai lembrar que toda a Bíblia tinha a imagem do peixe. Lembra, beleza, disso? Tinha a imagem do peixe. Qual o significado? Esse peixe significa, no grego, Cristo Jesus, mas tinha um significado para os cristãos da época. A igreja era perseguida, não podia dizer que era cristão, ou se falasse, eu sou cristão abertamente, o império ou o imperador matava essa pessoa. E como os crentes se comunicavam? Como? Por exemplo, eu encontrei com Gorete, mas eu não sabia que Gorete era crente, cristã. E como saber se ela é? Eu fazia um lado do peixe. Se ela fosse cristã, ela entendia o código ou a imagem e fazia o outro lado do peixe. E aí falávamos sobre Cristo, sobre o Evangelho. Se eu fizesse a imagem, o lado do peixe e ela não, eu seguia a minha vida porque ela não era crente. Senão ela ia me denunciar o império e o império me perseguia e me matava. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque Jesus deu uma palavra para o centurião, que esse homem entende. Ele não é alguém que não vai entender essa palavra. Quando o mensageiro chega para ele e diz, olha, não incomoda mais Jesus, que a tua filha morreu. Qual é a palavra de Jesus para aquele homem? Não temas, creia tão somente. Mas como, irmão, se esse homem não era crente? Ele não era cristão. O que aconteceu aqui? Aí, irmão, entra o início dos textos e uma cura antes da dele, e aí ele creu em Jesus. Vamos lá? Vamos começar em Marcos 5:21. Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, grande multidão, irmão, foi à procura de Jesus, foi ao encontro dele, e ele estava junto ao mar. 22. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Não era crente aqui, ainda não cria em Jesus, não conhecia o Evangelho de Jesus. O que esse homem faz? Mesmo não conhecendo quem ele é ainda, esse homem, se prostra e cai aos pés de Jesus. Ele tem um reconhecimento aqui que se chama autoridade. Esse homem, ele tem autoridade, e ele reconhece a autoridade de Jesus, que é superior, maior que a dele. O que eu aprendo aqui, irmão, em primeiro lugar, é que se você é uma pessoa de autoridade, você deve reconhecer que a autoridade de Jesus é maior que a sua.
e que Ele tem autoridade suprema sobre todos e tudo. E esse homem cai de joelho, se prostra e adora Jesus. Isso é reconhecer, irmão, que Ele, Jesus, é digno da nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor, do nosso quebrantamento e de cair de joelho diante dEle. Reconheça, irmão, em 2026, que Jesus é a autoridade suprema sobre tudo. Se você ler a carta aos Colossenses, Paulo vai mostrar que Jesus é superior sobre tudo e sobre todos. O sacerdócio supremo, irmão, o sumo sacerdote. 23. Olha, esse homem insistia, irmão, insistia que a sua filha estava à morte, muito doente, e que Jesus fosse à sua casa, colocasse a mão sobre a sua filha, para que ela pudesse ser salva da enfermidade, e ela voltasse a viver, ela continuar sua vida, seguir sua vida. Porque a mão, irmão, quando o Iraque era governado pelo Saddam Hussein, havia um outdoor na entrada da cidade do Iraque, com uma mão de ferro, dizendo que aquela cidade, aquele povo era governado com mão de ferro. E era. A mão de Jesus simboliza, irmão, direção. Direção significa as bênçãos sobre nós, autoridade sobre nossas vidas. Esse pai diz: coloca a mão sobre a minha filha, para que essa enfermidade a deixe, e ela viva para a glória do teu nome. Verso 24, acontece agora algo. Agora a história muda, para que esse homem creia que Jesus é o Salvador e é Deus, é o Messias. Olha o que acontece. Nesse momento que esse pai diz que a sua filha está horrivelmente doente, que Jesus coloca a mão. Olha o que acontece. Jesus foi com ele, e grande multidão seguia, comprimindo, apertando ele. Agora Jesus está indo para a casa de Jairo. A pedido dele, Jesus vai para a casa dele. Olha o que acontece quando Jesus vai para a casa de Jairo. 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha, irmão, essa mulher para agora Jesus, que ia para a casa de Jairo, ela para agora essa multidão e para Jesus. Essa mulher, a Bíblia dá uma informação que ela está doente há 12 anos. Ela está vazando vida, desperdiçando vida há 12 anos. Só sabe isso, irmão, quem é mulher. Esse processo só entende quem é mulher. Homem não entende isso. 12 anos sofrendo. Essa mulher interrompe agora o fluxo que estava indo agora para a casa de Jairo. Olha agora o 26. Perceba, irmão. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto ela possuía, sem com nada aproveitar, não tinha melhora. Indicava um médico, indicava um remédio, ela comprava, ela pagava, mas a Bíblia diz que essa mulher não tinha melhora de nada, não melhorava em nada, só piorava, e pelo contrário, só piorava a situação. Olha aqui para mim, irmão, parece que essa história se repete hoje na vida, irmão. A gente está doente, enfermo, passando por alguns problemas na vida, e alguém indica algo, alguma coisa, a gente vai atrás, porque quer ser curado, quer resolver o problema, mas parece que piora as coisas não ficam melhor, só piora. E você investe recurso, investe tempo, investe o que tem, mas não resolve. Você olha e diz:
piorou. Ficou pior. Agora sem saúde, sem dinheiro, sem recurso, sem amigo, sozinho agora. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Porque as coisas pioraram. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele de Jesus, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Olha só, o que essa mulher faz, irmão? Primeiro ela ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha poder, era Deus, era o Messias, o enviado de Deus, e que ele estava curando o povo, e ele poderia curar ela. Ela não tinha mais recurso, não sabia mais o que fazer. Essa mulher não podia estar ali entre a multidão, ela era impura, imunda, e se ela tocasse em alguém, essa pessoa ficava também impuro, e deveria ficar separado durante 7 dias. Mas essa mulher não quer saber, irmão, se ela está impura, ou se vai contaminar alguém. Ela quer ser curada, ela quer resolver o problema dela. Ela não aguenta mais, 12 anos, irmãos, sofrendo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E você está ouvindo nessa noite falar de um Deus que pode curar, pode transformar a tua vida. Você está ouvindo nessa noite um Deus que pode, irmão, sarar você, curar você e salvar a tua vida. Segunda coisa que ela faz, irmão, ela vai por trás de Jesus. Ela está com vergonha, ela sabe que não pode estar ali, e ela vai por trás de Jesus. Ela rompe aquela multidão, que se vê-la ali ou identificar ela, vai mandar ela embora, vai tirar, vai arrastar aquela mulher dali. Agora olha aqui para mim, irmão. Em 2025, a multidão aqui, ela tem uma representação, que se vista aquela mulher, ia impedi-la de chegar a Jesus e de ser curada, ia ser um impedimento para a vida dela. Agora olha aqui, 2025, quantas pessoas ou situações tentaram te impedir de chegar até Jesus? Conseguiram? Não conseguiram, porque você rompeu a multidão e chegou até Jesus. Amém, igreja? Chegou até Jesus. Nada e ninguém impediu de você chegar aos pés de Jesus. Quem está entendendo, irmão? Amém? Impediu. A gente chegou lá, e ela tocou nele, tocou nas suas vestes, irmãos. Olha o que aconteceu, 28. Porque essa mulher dizia no coração, na sua alma: se eu tocar nele, eu ouvi falar dele que ele cura, e que ele abraça, que ele ama, que ele não tem preconceito. E se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu vou voltar para casa curada, glorificando, exaltando a Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, se pela fé você tocar hoje em Jesus, Ele vai curar você. Ele tem poder de curar você de qualquer enfermidade, de qualquer medo. Ele tem poder de te curar. 29. E logo que ela tocou, estancou aquele sangue, e ela sentiu no corpo estar curada do seu mal, da sua enfermidade. Irmãos, Jesus pode curar, e você sentir imediatamente curado. Ou um processo,
Jesus ir trabalhando com você no caminho e te curando. Mas pode, irmão, muitos de nós ser curado imediatamente. E aquele mal sair da nossa vida, sair do nosso corpo, aquilo que está causando males em nossas vidas. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu poder, virtude. Todas as vezes, irmãos, por graça, bondade e misericórdia, e por fé tocarmos nele, nós vamos receber dele poder, virtude. Atos capítulo 1, versículo 8, irmão. Olha o que a Bíblia diz, Atos 1:8, por favor. Mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre nós, sobre a igreja, o povo de Deus, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, ele nos enche de virtude, de poder. E mesmo diante do desespero, irmão, da vida nossa e da vida dos nossos irmãos, você vai ter uma palavra de salvação para eles. Quando aquele centurião, ele disse: eu vou tirar minha vida porque todos foram embora. E quando ele pegou a espada para tirar a vida, ele ouviu uma voz bradando, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aquele homem, diante dessa palavra de poder e de esperança, ele diz: o que devo fazer? O que devo fazer para que eu e a minha casa encontre essa salvação? E Paulo diz: você não deve fazer nada, não é mérito, mas você só precisa crer que Ele é Jesus. Só creia, irmão. Eu estou falando para crente nessa noite. Olha aqui para mim, irmão. Creia tão somente que 2026 Jesus vai continuar caminhando contigo, cuidando de você e pastoreando tua vida. Creia tão somente. Creia tão somente. Volta lá. 31. Respondeu-lhes seus discípulos: vem que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Irmão, olha aqui. Eu não sei quantas pessoas tem nesse segundo culto, mas uma coisa eu sei: que nem todos nós aqui vamos voltar para casa tocado pelo Espírito Santo. Nem todos, infelizmente. Mas muitos de vocês aqui vão sair daqui tocados pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque o grande problema da igreja moderna hoje, sabe o que é? Distração. Você pode estar aqui, irmão, mas a tua cabeça, a tua mente não está aqui. Você pode estar pensando na boa nova: meu Deus, e minha coxinha, será que chegar lá vai ter ainda? Se não tiver de carne de charque, eu não vou querer de frango não, viu, Rodrigo? Eu não vou querer. Você já fica pensando, irmão, no programa, no que eu vou assistir quando chegar em casa. Será que vai dar tempo? E se esse pastor falar demais, eu vou perder. Tem gente me esperando na praça para tirar uma foto, né? Irmão, eu estava pensando no Papai Noel. Papai Noel aparece quantas vezes no ano, irmão? Quantas vezes? Quantas vezes, irmão? Uma vez por ano. Jesus está todo dia. É melhor ficar com Papai Noel uma vez por ano, irmão, ou Jesus que fica todo dia? Esqueça Papai Noel, irmão. Diga para o seu menino: Papai Noel não existe. Quem deu esse presente foi papai, não foi Papai Noel. O menino fica tudo enganado. Papai Noel, Sofia, Papai Noel existe?
Não, vovô. Quem existe? Jesus, vovô. Pronto, está tudo certo. Papai Noel, uma vez por ano, pelo amor de Deus, irmão. É melhor ficar com Jesus, que é todo dia. Todo dia está conosco, até o fim. Entende, irmão? E aí ele diz, irmão, que a multidão apertava, mas Jesus é direto. Quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Irmãos, nós pela fé podemos tocar nele e receber dele poder, para sermos curados, sermos restaurados e voltarmos para casa, irmão, restaurados. 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem o fizera isso. 33. Então a mulher, com medo, ela não podia ser denunciada ou ser apresentada, porque era retirada ela dali, porque na lei de Levítico, irmão, ela era impura, imunda, não podia ficar entre a multidão, ela não podia. E aquela mulher veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha aqui para mim, irmão. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser restaurado? Eu vou dar um conselho segundo o Evangelho. Diga a Jesus toda a verdade. Não esconda nada dele, irmão. Se ao finalzinho de 2025 você não teve a coragem ainda de rasgar o coração para Jesus e dizer a Ele toda a verdade, ainda há tempo, diga a Ele toda a verdade. Jesus, eu sou assim, eu penso assim, se pisar no meu calo, olha, aí vai ver quem eu sou. Sou brava, sou bravo, sou ignorante, sou mesquinho mesmo, não gosto de ajudar ninguém. Diga a Jesus toda a verdade, e você vai ver que a verdade vai te libertar, a verdade vai te curar. Esconda nada dele não, irmão. Eu disse no primeiro culto, e o irmão estava aqui, eu falei em Pitanga sobre a lepra de Naamã, e disse que todos nós temos lepra. E terminou o culto, ele disse: pastor, eu quero lhe confessar uma coisa, eu tenho lepra, e vou resolver em nome de Jesus. Na mesma semana ele resolveu todas aquelas lepras, e hoje ele está curado, livre, leve, porque ele resolveu as lepras do coração. Diga a Jesus, irmão, minha irmã, conte para Jesus toda a verdade. Rasgue o coração para Ele, Ele só vai te ajudar. 34. E ele lhe disse: filha, olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando a gente conta toda a verdade, Ele não chama de criatura, Ele chama de filha. Mulheres, irmãs, vocês têm um pai que cuida de vocês e chama vocês de filha. Filha. Agora olha aqui, coloca por favor Isaías 49:15. Dor no peito. Se eu morrer no púlpito, a melhor morte, viu, irmão? Morrer aqui, já pronto, já chego lá. Dor no peito, ajuda Jesus. Vamos lá, Isaías 49:15. Tinha um filósofo, Sóstenes, era um que disse que queria morrer na sala de aula, que ele era professor. Ele disse: Jesus, eu quero morrer na sala de aula. Se eu morrer no púlpito, vai ser a melhor coisa do mundo, irmão. O melhor prazer morrer no púlpito. Aqui. Olha o que a Bíblia diz. Acaso pode uma mulher, não chama de mãe, porque mãe não abandona filho, mas essa mãe é chamada de mulher. Acaso uma mulher se esquecer do filho que a mama, que ela amamenta? Aí ele diz: sorte, Jesus não vai se esquecer de você. Meu irmão,
Eu sei que tem filho que foi largado pela mãe, tem filho que foi largado pelo pai, mas Jesus nunca abandonou você. Nunca. Nunca vai abandonar você. Está vendo, irmão? Jesus chama aquela mulher de filha. Pense no cuidado do pai, do amor, do carinho, do abraço de um pai. Hein, irmão? Dá um abraço do pai. Volta lá. 34. Marcos 5:34. Filha, a tua fé te salvou. Salvou da enfermidade, viu, irmão? Salvou da enfermidade. Vai em paz e fica livre do teu mal. Agora, olha o 35. Volta agora a história de Jairo, irmão. Agora volta a história de Jairo. Foi preciso essa mulher entrar em cena, Jesus fazer uma cura, um milagre, para que Jairo pudesse crer, irmão. Confiar que Jesus tem poder de curar sua filha. Olha aqui, irmão. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos de nós aqui já recebemos um milagre de Jesus, ou já vimos Jesus operar milagre na vida de outros, irmãos? Para que a gente creia que o mesmo Deus que fez na vida dele, pode fazer na minha. O mesmo Deus que fez na família dele, pode fazer na minha, irmão. Agora olha o 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu. Irmão, quantas vezes você ouviu isso, irmão, e alimentou no coração, e agasalhou no coração essa palavra: não tem mais jeito para a tua vida. No primeiro culto, irmão, a mãe disse: pastor, ora pelo meu filho. Quantas vezes, irmãos, ouvimos vozes dizendo: não tem mais jeito. E Jesus disse: tem jeito, porque eu sou Deus do impossível. Sou Deus que muda história. Sou Deus que muda o quadro. Sou Deus que estou nas minhas mãos como um barro na mão do oleiro, moldando, transformando, trabalhando para que você, meu irmão, seja um vaso novo. E ele continua: porque ainda incomoda o mestre. Quantas vezes amigo ou familiar nosso diz assim para mim e para você: cadê? 2025 está acabando. Aconteceu o que na tua vida? Do mesmo jeito ou pior? Para de ir para a igreja. Para com esse negócio de evangelho, meu pai. Está fazendo o que na igreja? Mudou o que? Não tem jeito mais não. Nasceu assim, vai morrer assim. Sou Gabriela, né? Não, irmão, eu nasci assim, mas Jesus pode mudar a minha vida. O meu amigo Joca, ele disse uma vez para mim: Nildo, pau que nasce torto, morre torto. Aí eu disse: Joca, ele morre torto se não conhecer o carpinteiro chamado Jesus Cristo. Jesus é o carpinteiro que muda a nossa vida. 36. Mas Jesus, sem dar ouvido, irmão, às palavras daquele mensageiro, que a filha de Jairo havia morrido, disse a Jairo: não temas, creia tão somente. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, creia tão somente em Jesus. Amém, Crispim? É para beijar não, mandei só falar. Creia tão somente. Creia tão somente. Só creia, Jesus.
Entrega hoje a Ele tudo que te incomoda. Entrega a Ele tudo hoje que tem causado ansiedade. Faz uma semana que eu parei de tomar remédio de depressão. Aí eu sonhei, irmão. Sonhei com remédio. Jesus, eu não posso mais continuar tomando esse remédio. Eu vou ficar tomando remédio para sempre. Eu só vou ficar viajando com remédio? Não. Eu quero é viajar no Espírito, na palavra, no Evangelho, na presença de Jesus. Ficar zen, oh aleluia. Mas com remédio, para. Faz uma semana, irmão, sonhei com remédio. Fiquei agitado e aquilo, tentei me acalmar e tal. Não vou tomar esse remédio para sempre. Não vou. Entende, irmão? Aqui, irmão, está aqui, ó. Creia tão somente. 2026, creia tão somente. Vocês não vão acreditar quando, se eu mostrar hoje, agora hoje, a foto do seu Heleno, para seu Heleno quando foi internado, você não acredita que é ele não, irmão. O cabo está mais bonito, cheio de vida, cheio de alegria, uma felicidade. Isso só vai fazer 3 meses, irmão. Vamos continuar ajudando seu Heleno, irmão. Domingo que vem eu boto aqui o Pix dele para a gente sustentar seu Heleno, viu, João? Durante 9 meses, irmão. Família aí, ó, Dona Ninha agradece. Se eu mostrar hoje a foto do seu Heleno, você diz, meu Deus do céu, como ele já está bem. Como ele está bem. Vamos lá. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 37, 8. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu. Mas Jesus viu o que, irmão? O que Jesus viu nessa casa? O que Jesus está vendo na tua casa hoje? Hein, irmão? Jesus está vendo o que lá na tua casa hoje? Alguém que não se relaciona mais com a família, não interage mais com a família, não senta mais na mesa para comer, para jantar, não brinca mais. O que Jesus está vendo na tua casa, irmão? O que Jesus está vendo no teu casamento, irmão? Um casamento que está falido, que já começou errado, ou um casamento, irmão, família, que Jesus olha e diz, eu posso mudar. Eu posso transformar essa casa, esse casamento, essa família. Eu posso mudar tudo isso. Eu posso trazer vida, paz, felicidade de verdade para essa casa. Eu posso trazer sentido para esse casamento, para essa vida. O que é que Jesus está vendo lá, irmão, que ninguém vê? Eu sou um tipo, irmão, que chega em casa daqui a pouco, eu fecho o grade, fecho o portão, fecho a porta e pedi para a Gorete botar uma cortina na porta de vidro, fica tudo escuro, só a gente lá. Agora o que Jesus está vendo lá, irmão? Quando eu fecho cortina, janela, apago as lâmpadas, fico no escuro, o que Jesus está vendo? Uma família que se ama, que se cuida um do outro. Hoje no primeiro culto eu chamei a minha filha Bruna e disse para ela, Bruna, fique firme, porque o que Deus tem para a tua vida é coisas de paz. Pensa para a tua vida, fique firme. Continue buscando Jesus. Entende, irmão? Jesus viu o que, irmão? Viu um alvoroço, uma agonia, um sofrimento, um desespero, choro naquela casa. É isso que ele está vendo na tua casa e na minha, irmão? Um alvoroço, um desespero, choro, lamento, murmuração, reclamar. Ele não comprou a camisa que eu queria, não comprou o sapato, não me levou para o hotel, não me levou para passear, estou com raiva, o que Jesus está vendo, irmão?
Não teve ceia. Na minha casa não teve ceia. No Natal a gente dormiu cedo, preocupado, com crise de ansiedade. Entende, irmão? O que Jesus está vendo na tua casa? Pense nisso, irmão. Os que choravam e os que eram pagos para chorar, né? Porque naquele tempo as pessoas tinham trabalhadores que recebiam dinheiro para ficar chorando. Ai meu Deus, morreu. E aquele dizia, sabia disso, irmão? Que tinha gente que pagava para o povo chorar? Tinha isso aqui, tinha um grupo de gente aqui chorando, desesperado. Ai meu Deus, morreu. Pago, porque era pago. Choro falso, mentiroso, comprado. Na minha juventude, pastor Estevão fez um sepultamento lá na igreja, primeira igreja batista, lá na Lagoa. Aí o corpo do irmão era diácono, ficou na igreja. Aí a família ficou sentado ao redor do caixão. Aí o pessoal vinha, olhava o irmão, dizia algo e saía. Aí um veio no caixão, olhou o irmão, o diácono, e disse assim: pense num homem de Deus, um bom amigo, era um diácono abençoado da igreja, era um homem temente a Deus, um homem que amava a família. Aí a mulher tocou no filho e disse: menino, vê se é teu pai mesmo que está aí. Vê se é teu pai mesmo que está aí nesse caixão. Porque em casa ele não era nada disso. O que Jesus está vendo, irmão? Que aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Que eu tenho duas vidas. Como eu disse Tiago, ânimo dobre, tem dois ânimos. Hein, irmão? E a família só conhece o pior ânimo dele. E os amigos só conhecem o melhor ânimo dele. Por isso que esse é um caba bom. E a família de misericórdia. O que Jesus vê, irmão? O que é que ele está vendo dentro de casa? Dentro da minha casa. 39. Ao entrar, Jesus disse: por que estáis em alvoroço e chorai? A criança não está morta, mas dorme. Olha aqui para mim. Aquilo que para você, irmão, morreu, para Jesus só adormeceu. Só dorme. Os fariseus ficaram questionando: quem é esse que pode perdoar pecado? Aí Jesus, ele sabia do pensamento dos homens e perguntou: para vocês aí, o que é mais fácil? Perdoar o pecado desses homens ou dizer a ele: levante e anda? Diga aí, porque para mim é a mesma coisa. Para Jesus, irmão, aquele que há 4 dias morreu, para ele está dormindo, ele pode despertar. Desperta, Lázaro, acorda, Lázaro. Mas para nós, morreu. A menina não está morta, ela só dorme. Só dormiu. 40. Olha o que as pessoas incrédulas, irmão, que não crê, que não confia, o que é que elas fazem diante disso? Só ri, zombam, não crê. Não vai acontecer. Aquele riso, não vai acontecer isso. Não vai dar em nada isso. Riram, irmão. Riram. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, e tomou o pai, a mãe e da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. 41. Tomando pela mão, disse: Talita. Tem pessoas que colocam o nome da filha Talita, né? O nome Talita significa, irmão, Talita cumi, levanta-te, menina. Levanta-te, menina. Ele tomou pela mão, disse: menina, eu te mando, levanta-te. Olha o que aconteceu. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Pois tinha quantos anos? 12 anos. Então ficaram todos
todos sobremaneira admirados. Irmãos, olha aqui. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, viver uma vida que glorifique a Deus, que as pessoas fiquem admiradas por ver o teu modo de viver e o teu relacionamento com Jesus Cristo. Você fique admirado como esse camarada é de Deus, como essa família é de Deus, e as pessoas fiquem admiradas o teu modo de viver com Cristo e o relacionamento com Cristo. Amém, igreja? O que é que eu aprendo aqui, pastor? O que é que eu aprendo aqui? Primeiro lugar, vamos lá. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, irmão, a alegria voltou àquele lar. Jesus pode ressuscitar, irmão, aquilo que você um dia já sepultou. E Jesus pergunta: onde o sepultaste? Diga para ele: eu sepultei aqui, Jesus, eu enterrei aqui, porque para mim não tem mais jeito. Jesus disse: eu tenho o poder de ressuscitar e voltar a alegria do teu lar. Os especialistas, irmão, em comportamento de criança, diz que uma casa que tem criança e tudo é bagunçado, ali tem uma criança o quê? Feliz. Casa que tudo arrumadinho e tudo organizado, o menino não bagunça nada, é um menino triste. Deixa o menino brincar, deixa o menino bagunçar. Quando ele crescer, ele aprende a arrumar. Criança a gente tem que arrumar mesmo. Segundo lugar, saibamos, irmãos, que Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Amém? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é será, tem Bíblia que diz será, não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele não muda. Bora lá. Devemos agora mesmo, irmão, entregar nossa vida aos cuidados de Jesus. Tem alguém aqui, irmão, que sabe dirigir bem. Tem outros que não sabem dirigir tão bem. Eu estou vendo o Júlio e o Rionaldo estão fazendo treinamento em trilha, irmão. Encontrei eles dentro da mata hoje. Os dois entrando na mata. Parece que era Luane na moto do Júlio. Depois esses meninos vão dentro da mata, Jesus, fazer trilha. Eu estou vendo. Obrigado, Jesus, que eu estou vendo eles. Estou vendo esses meninos, Jesus. Ronaldo estava com Adria, era Adria, e você com Luane, dentro do mato, fazendo trilha. Júlio com uma bis, eu não sei como consegue, que não sabe nem andar de moto direito. Irmão, olha aqui. Eu não sei se você sabe dirigir bem. Tem caminhoneiro aqui. Mas eu queria que você entregasse hoje o volante da tua vida para Jesus dirigir. Não vai ter sinistro, não vai ter batida, arranhão, não vai ter nada. Troquei o carro, irmão. Troquei o carro, graças a Deus. Carro mais alto. Fui inventar de almoçar na casa da irmã Cida. Mas você veio almoçar, pastor? Fui. Cheguei lá, quando saí, que cheguei em casa, agora disse: o carro está arranhado. Eu digo: mas Jesus, não tem nada não, ajuda aquele que arranhou. Já pensou? Como é que a pessoa pega uma chave, um prego, vai lá só para arranhar de mal, irmão? É que o ser humano faz isso. Eu moro na rua com Coronel Luiz Inácio, chamado Conde, né? Não como é? Da Taboca. Aí um dia teve uma denúncia, irmão, na raio do Língua de Aço. A esposa do pastor está arranhando o carro na rua dele. Aí os cabas me ligando: pastor, eu disse para o povo que não é a tua esposa que está arranhando o carro, não é Gorete, que Gorete não sai nem dentro de casa.
Aí fui pesquisar se tinha outra. Aí encontrei outro pastor na mesma rua, que a mulher estava arranhando o carro dos outros. Não era Gorete. Não era tia Gorete. Eu disse, não é Gorete. Gorete não vai fazer isso. Irmão, só por maldade. Mas mesmo assim, irmão, a gente entrega a Deus, coloca diante de Deus, compra uma lixa 1.200, compra a pasta branca e uma cera e limpa, e ficou, já limpei, está tudo de novo direitinho. Vamos lá para terminar. Para Jesus, irmão, não tem causa perdida, amém, irmão? Tem causa perdida para Ele? Não tem, irmão. Lucas 1:37 diz, não há nada impossível para Deus, nada. Aí Isaías diz, há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não tem, de nada. Para você pode ser e para mim, mas para Deus não há nada. Hoje sabe quem estava no primeiro culto? A Aline, a mãe do Heitor, estava no culto hoje, no primeiro culto. Está vendo, irmão? Heitorzinho, se Deus quiser, vai voltar. Rafael, Janaína, sabe, tantos outros. Jesus tem poder de curar, irmão. Jesus tem poder de restaurar. Olha aí, vamos lá para terminar. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa demasiado difícil para mim? Não. Por último, vamos lá. Ora, irmão, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vai lá. O que é que eu levo para casa, irmão? Quando tudo parece perdido, irmão, Jesus ainda segura pela mão e te levanta, e te deslevanta. Amém, igreja? Jesus nos toma pela mão e nos levanta. Vamos fazer isso simbolicamente, irmão? Jesus está aqui.